do YouTube, o vídeo estaria em ordem para ser passado. Pessoal, nós rendemos ações de graças a Deus pela Páscoa do Senhor. Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Os povos na antiguidade celebravam a Páscoa, e a celebração da Páscoa, ela inclusive antecedeu ao povo de Israel, veio antes do povo de Israel. Os povos na antiguidade celebravam a Páscoa, que era o Pesach, que era a passagem da estação das chuvas para a estação das flores. Eles saíam então do outono, iam para a primavera, então eles celebravam a manifestação de um novo tempo, celebravam a manifestação de um novo clima, celebravam a manifestação de novos ambientes. E isso, para eles, era uma fonte de gratidão. E quando chega a época do povo de Israel, quando chega o período do povo de Israel, o povo de Israel é chamado por Deus, lá em Êxodo, a celebrar a Páscoa do Senhor. E Deus deixa muito claro isso lá em Êxodo, quando ele disse para Moisés: hoje vai passar o anjo da morte, e o anjo da morte, ao passar, ele vai então matar todos os primogênitos do Egito. Serão poupados apenas aqueles primogênitos, as casas que tiver no umbrais das portas, à entrada das portas, o sangue de um animal. E quando Deus determinou isso, ele deixou muito claro para Moisés o seguinte: esse sangue será para vocês a celebração da Páscoa do Senhor. Vocês vão comer, vocês vão se alegrar nessa noite, e vocês lembrarão que serão libertos da mão do povo do Egito. Aí vem Jesus, e ele é entregue por nós na cruz do Calvário, exatamente numa celebração, numa época de celebração da Páscoa, para trazer essa alusão e esse símbolo de que ele era aquele que haveria de se entregar por nós, aquele que haveria de entregar a sua vida em nosso favor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que se dirigiu como uma ovelha que vai para o matadouro, como um animal que vai para ser morto. Jesus se apresentou, se dirigiu à cruz dessa forma, morreu pelos nossos pecados, assumiu a nossa culpa, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu espero, e eu falei isso no ano passado nós estávamos numa celebração 100% online na época da Páscoa, mas eu lembro muito bem de ter falado que nós não podemos valorizar a Páscoa estritamente por conta da ressurreição de Cristo. Eu vejo pessoas que celebram a Páscoa estritamente apenas por conta da ressurreição, como se não houvesse ressurreição, se não tivesse acontecido ressurreição, toda a entrega de Jesus na cruz não tivesse sentido. Isso não é verdade, não é assim, não é dessa forma. O que acontece é que, ao entregar a sua vida por nós, Jesus cumpriu ali todo o projeto de Deus, ele cumpriu ali toda a ordenança de Deus. Pode deixar, tá? Pode deixar, eu já não vou botar mais agora, pode deixar. Então ele já cumpriu toda a ordenança de Deus. Tudo que era para ter sido feito, foi feito. Toda a obra de Deus concluiu-se ali na cruz. Então a ressurreição foi apenas a manifestação óbvia de quem? O dono, sendo o dono da vida, não poderia ficar morto. Foi apenas a manifestação óbvia de que o dono da vida não poderia manter-se morto. Ele não poderia continuar morto, porque ele é o dono da vida, ele é o dono de todas as coisas. Como que o dono de todas as coisas, como que o dono da vida vai permanecer morto? Então, apenas por essa razão, Jesus ressuscitou, porque ele é o dono da vida, ele tinha que manter-se vivo, porque ele é o dono de todas as coisas. A morte não poderia segurá-lo, a morte não poderia travar, a morte não poderia impedir a continuidade da sua existência. A morte não poderia ser o símbolo para ele de interrupção.
mas no que diz respeito a nós, o que vale para nós, o que nos salvou, o que nos resgatou, foi a entrega de Jesus na cruz. Por isso, para morrer, eu fico muito chateado, muito frustrado, indignado, quando eu vejo crentes que acham, até hoje, que a morte de Jesus foi uma derrota para ele. Então, quando ele ressuscita, vem a vitória. Quando alguém sugere uma coisa dessas, eu fico desesperado, a minha alma dá uma coceira, dá um comichão, porque quando alguém expressa, ainda que indiretamente, que a morte de Jesus foi uma coisa muito ruim para ele, a nível de projeto de Deus, e quando ele ressuscita, aí então ele se torna vencedor, não entendeu nada, não entendeu nada. É como quando alguém vira para mim, na época do batismo, no dia do batismo, e fala: pastor, estou muito feliz porque hoje eu vou afogar todos os meus pecados ali naquela piscina, ou então, quando jogarem água na minha cabeça, os meus pecados vão todos embora. Quando alguém diz isso para mim, no dia do batismo, e eu já falei isso aqui, eu já disse, inclusive, para uma ex-ovelha minha: olha, não vou te batizar porque você não entendeu nada ainda. Não entendeu nada. Então, a pessoa que diz: olha, eu vou me batizar para afogar os pecados lá. A pessoa que diz: olha, a cruz, Jesus crucificado na sexta-feira, houve festa no inferno. E no domingo, o inferno ficou triste porque Jesus ressuscitou. Pessoas que dizem isso não sabem nada, não conheceram nada ainda. O batismo, que não é o caso aqui, mas o batismo, ele é símbolo de algo que você já recebeu. Tanto é que o ladrão na cruz morreu sem ter dado tempo de ser batizado, ele foi salvo. Então você é batizado como um símbolo da graça que você já recebeu. Nós celebramos a Páscoa do Senhor nessa manhã, nesse dia, na verdade, não porque alguma coisa tinha que acontecer para tornar Jesus vencedor, uma vez que ele teria se tornado derrotado na sexta-feira ao morrer. Não, a ressurreição é só a manifestação inequívoca de que Deus é o dono da vida, e por ser o dono da vida, ele não podia permanecer morto. Mas a entrega de Cristo na sexta-feira na cruz foi perfeita, foi plena. Ali, ele destronou por completo toda a artimanha do mal. Tanto é que o diabo tentou de todas as maneiras tirar Jesus daquele caminho. O diabo tentou de todas as maneiras tirar Jesus daquele propósito. Porque a intencionalidade do diabo era tirar Jesus da rota da cruz. Porque se o diabo tirasse Jesus da rota da cruz, ele conseguiria fazer com que Jesus se desviasse do propósito de Deus, que era entregar-se por mim e por vocês. Nessa manhã, então, dadas essas explicações básicas, eu quero falar, antes de nós começarmos a clamar nessa noite pela ação de Deus e terminarmos esse tempo com a ceia do Senhor, eu quero falar sobre as lições da ressurreição. Repita após mim: lições da ressurreição. Você entende então que a ressurreição não foi a festinha que Deus deu para o seu filho que estava tristinho por causa da derrota na sexta? Você entende isso? A ressurreição não foi a festinha que Deus deu para o filhinho que estava triste porque sexta-feira alguém tinha roubado a bola dele na rua. A ressurreição é a manifestação de um Deus que é o dono da vida e por isso não podia ficar morto. Mas ele já havia conquistado a vitória para mim e para vocês, a nossa salvação, quando ele se entregou na cruz do Calvário. Então, se ele ressuscitou dos mortos, e a nossa esperança por conta disso não é vã, não é à toa, nós precisamos entender quais são as lições da ressurreição. O que a gente pode e deve aprender com a ressurreição? Eu não vou esperar você abrir todos os textos que eu vou mencionar nessa manhã, porque serão vários textos que eu vou fazer menção nessa manhã. Então eu vou mencionando, você vai abrindo o texto e vai lendo junto comigo aí no galope mesmo. Quem ia para retiro, ou então participava de EBF na igreja, sabe muito bem que é galope bíblico, né? E não valia essas bíblias aí, essas bíblias que tem aquelas numerações do lado aqui, não. Aquelas ali era roubar, né, no galope bíblico. Tem que ser bíblia assim, ó, a bíblia de crente assim, ó, sem aquelas anotações aqui. Mas tirando a brincadeira,
Então vamos no galope bíblico. Eu falo o texto, você abre aí e já vai lendo junto comigo, tá bom? Primeira lição, eu vou falar sobre sete. E o pastor vai levar 2 horas hoje pregando. Não, 2 horas eu não vou levar não. 1h40, 1h45 talvez. Mas eu vou falar sobre 7 lições da ressurreição. Então, primeira lição da ressurreição, anote esse negócio aí, anote, escreva. Estou vendo a irmã Marta com um caderninho ali, é isso aí, irmã Marta, anote isso aí mesmo. Primeira lição da ressurreição, ativa o sentido da missão. Vou repetir. A primeira lição da ressurreição de Jesus é que ela ativa na nossa vida o sentido de missão. Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10 diz assim, Mateus 28, 9 e 10, diz assim o texto: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-se-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirigiram a Galiléia e lá me verão. Ide e avise aos meus irmãos que estão lá na Galiléia, que lá eles me verão. Então Jesus, ao ressuscitar dos mortos no primeiro dia, virou o sábado, chegou o domingo, Jesus, ao ressuscitar dos mortos, as mulheres e alguns outros discípulos foram lá para ver o que ia acontecer, porque tinha aquela informação de que Jesus ressuscitaria, o próprio Jesus falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, então ficou um pouco nebulosa na cabeça dos discípulos aquela informação, alguns acreditavam, outros não acreditavam tanto assim, mas eles queriam ver no que ia dar. E a Bíblia diz que eles foram até o sepulcro, os discípulos e as discípulas de Cristo foram até o sepulcro vendo o que ia dar. Chegando lá, eles encontraram o sepulcro vazio, a pedra removida, e aqui no texto de Mateus 28, o próprio Jesus, depois de vários outros acontecimentos, ele se apresenta às mulheres e fala o seguinte, sou eu mesmo, eu ressuscitei, agora vocês devem ir, vá, e digam para os meus discípulos que foram já para Galiléia, que eles devem ficar lá, porque lá eles me verão. Jesus estava dando ali àquelas mulheres um sentido de missão. Vocês não devem ficar aqui apenas guardando essa informação para vocês. Pelo contrário, vocês devem ir e anunciar às pessoas que caminhavam comigo que elas viverão em determinado lugar. A ressurreição de Cristo não pode ser para nós apenas um evento para a gente comer chocolate e ficar distribuindo presentes uns para os outros. Não é essa a Páscoa do Senhor. Uma vez eu era professor da escola dominical, na minha igreja local, não era pastor ainda, e eu dei uma folha em branco para cada um, fiz uma dinâmica que eu dei uma folha em branco para cada aluno da minha classe. Eu dei a folha em branco e falei para eles o seguinte, olha, desenha aí ou escrevam nessa folha a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando se fala de Páscoa. E aí, para minha frustração, mas não para a minha surpresa, para minha frustração, mas não surpresa, saiu o ovo de Páscoa, saiu o coelhinho, saiu orelhinha de coelhinho. Poucos desenharam uma cruz. Ou quem desenhou uma cruz disse também que tinha a ver com coelhinho, chocolate. E eu sou totalmente averso a isso. Sou totalmente averso a isso. Eu sou tão averso a isso, que eu chego ao nível da quase radicalização. Eu não falo muito isso para que as pessoas não me tenham por mal, mas eu vou para quase radicalização, de não querer ver nada de negócio de ovo de Páscoa à frente. O pessoal lá em casa sabe disso, às vezes eles ficam na minha cabeça, mas até onde pode eu resisto a isso. Eu não aceito isso dentro das igrejas que eu pastoreio. Quer fazer isso, tem que ter feito antes ou depois que eu sair. Enquanto eu for pastor, não aceito ficar dando chocolatezinho para crianças na escola dominical. Não aceito ficar botando orelhinha de coelhinho nas crianças na igreja. Já basta
o mundão aí para desinformar. A Páscoa do Senhor, lamentavelmente, é muito mais associada a esse apelo comercial do que a ressurreição de Cristo. E eu, como um profeta de Deus, eu não posso corroborar com isso. Porque Jesus, ele ativou o sentido de missão por conta da sua ressurreição. Ele disse àquelas mulheres: não façam qualquer outra coisa senão irem até os meus discípulos e falar para eles que eu encontrarei com eles lá na Galileia. Aí, virando para nós, voltando o foco para a minha vida e para a sua vida, na nossa vida nós também precisamos ativar esse sentido de missão por conta da Páscoa de Cristo, da sua ressurreição. Como é que a gente pode guardar uma informação tão impactante assim? Como é que a gente pode travar dentro de nós algo tão importante, tão impactante como a ressurreição de Cristo? Não era todo dia que se via alguém ressurgindo dos mortos. Alguém aqui já viu alguma pessoa ressurreta? Eu nunca vi até hoje. Aliás, já vi uma pessoa, já conheci sim, agora lembrei. Já conheci sim uma pessoa que ressurgiu dos mortos. Agora, mais alguém aqui já viu ou conhece uma pessoa que ressurgiu dos mortos? Não é comum. Você pode ver, eu tinha dito que não, depois eu lembrei. Não é comum. Os discípulos tinham visto Jesus fazer esse milagre em alguns momentos ali, também não era algo recorrente. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o próprio Lázaro, mas não era algo recorrente, nem no ministério de Jesus. Ver alguém ressurgir dos mortos, ou conhecer alguém que ressuscitou. Eu nunca vi ninguém ressurgir, mas conheci uma pessoa que ressuscitou. Então não é algo comum. Aí você vai no sepulcro para ver o quê? Alguém morto. Chegando lá para ver uma pessoa um corpo que você acreditava estar ali, já em decomposição, já 3 dias, já guardado lá naquele sepulcro. De repente você vê a pessoa ressuscitada, você vê a pessoa viva, conversando com você. A própria Bíblia diz que os discípulos e as discípulas de Jesus ficaram atemorizados e alegres. Foi um misto de medo, de temor, de espanto e de alegria. E quando a Bíblia diz que os discípulos e as discípulas de Jesus tiveram um misto de alegria, de temor, de espanto, de surpresa, tudo junto, eu entendo o que estava acontecendo ali. Imagina você ver alguém que você esperava encontrar apenas o seu corpo, de repente você vê o camarada vivo. Você vai se assustar, você vai ficar com medo, você vai ficar alegre, porque afinal de contas é alguém que você ama, que ressuscitou. Então é um misto de emoções e de sensações. Aquilo gera um impacto em você. Como é que você vai guardar para dentro de você mesmo o impacto disso? Como é que você vai guardar para dentro de si mesmo? Como é que você vai esconder na sua alma uma notícia tão impactante? E é por isso, irmãos, que viver a perspectiva da ressurreição de Jesus é nada mais, nada menos do que ativar em nós o sentido de missão. Quem entende, quem foi impactado pelo poder da ressurreição de Cristo, não guarda essa informação para si mesmo, não guarda isso para si. É uma coisa que não cabe dentro de mim, é uma coisa que não cabe dentro da minha alma, é uma coisa que não cabe na minha mente, é uma coisa que eu não consigo guardar apenas para mim. É tão impactante que eu preciso repassar isso aos outros. É uma notícia que gerou em mim tanta alegria que eu não consigo senão extravasar isso aos outros. É algo automático, é algo inerente, não dá para você esconder. É por isso que um grande missionário e escritor de missões chamado Oswald Smith disse o seguinte em um dos seus livros: se você não ama missões e não ama a pregação da palavra de Deus através de missões, é bem provável que você nunca tenha conhecido Jesus verdadeiramente até hoje. Ele disse, e vou repetir: se você não ama missões e não ama a pregação da palavra, é muito provável que você nunca tenha conhecido Jesus verdadeiramente até o dia de hoje.
Sabe por quê? Porque quando você tem a notícia do Cristo ressurreto na sua vida, é impossível você guardar uma notícia, uma informação tão impactante como essa. Aí você olha para a cruz e vê que lá na sexta-feira, Jesus subiu o madeiro, Ele levou na cruz todo o meu mal, Ele levou na cruz todo o meu pecado, Ele levou na cruz todas as minhas mazelas, Ele carregou para si mesmo na cruz tudo aquilo que eu tinha de pior. Ele tornou-se amaldiçoado por causa de mim. Quando Jesus estava lá na cruz e declarou: Senhor, por que me abandonaste? Ele estava declarando ali a separação momentânea de Deus por causa de mim, por causa de vocês, por causa do nosso pecado. Aí tudo isso ele convergiu em si mesmo. Aí, 3 dias depois ele ressurge. Aí eu vou encontrar com ele e me deparo com ele ressuscitado, ressurreto. Como é que eu vou guardar isso para mim? Como é que eu não vou compartilhar isso com outros? Se eu não tenho como retribuir a Jesus morrendo por Ele, ou morrendo por mim mesmo, porque não há qualquer necessidade mais disso, Ele já fez o trabalho. Se eu não tenho como retribuir para Ele, fazendo o mesmo que Ele fez, a única coisa que me resta é anunciá-lo. Se eu não posso fazer o mesmo que Ele fez, se eu nem preciso fazer o que Ele fez, a única coisa que me sobra é anunciar Jesus. Guarde isso. A primeira lição da ressurreição é que Deus, através da ressurreição de Cristo, Ele ativa em nós o sentido de missão. Aquelas mulheres ficaram ali, abobadas, com medo, anestesiadas. O que está acontecendo? Ele estava morto ou ele está vivo? Ele está vivo ou ele está morto? O que é isso que está na nossa frente? E Jesus disse: olha, vá e anuncie para os meus discípulos, para eles ficarem lá na Galileia, que eu vou me encontrar com eles. Saiam daqui e anunciem para os outros isso. Então, vou repetir, se eu não posso e se eu nem preciso morrer na cruz pelos meus pecados, a única coisa que me resta é anunciar que Ele ressuscitou e que Ele vai querer se encontrar com os outros em lugares específicos. Então, a primeira coisa, guarda isso, a ressurreição nos dá a lição de que Deus ativa em nós o sentido de missão. Ele ressuscitou, então eu tenho que anunciar isso. Ele ressuscitou, então eu tenho que me mover agora a partir do anúncio disso. Ele ressuscitou, então tudo que eu fizer na igreja tem que ter como finalidade anunciar a Cristo. Se o que eu faço não tem como finalidade eu anunciar a Cristo, então não serve. É conversa fiada, é perda de tempo, é desgaste nulo, é desgaste inútil. É vaidade em cima de vaidade, é apenas para mostrar que eu tenho capacidade, é apenas para mostrar que eu posso, é apenas para mostrar que eu sei falar, que eu sei fazer, que eu sei cantar, que eu sei mover, mas não é para a glória de Deus. Segunda lição da ressurreição. A ressurreição mostra que Deus remove as pedras do caminho. Repita, remove as pedras do caminho. Marcos 16, o galope, Marcos 16, versículos de 1 a 4, o texto bíblico diz assim: passado sábado, Marcos 16, de 1 a 4, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. A primeira coisa que a gente aprende com a ressurreição de Cristo é que Deus ativa em nós o sentido de missão. Só vale para anunciá-lo. Se a sua vida não está ativa para anunciar a Jesus, isso significa que a sua vida é total perda de tempo. Alguém vai falar: pastor, me respeite, eu já conquistei isso. Com todo respeito mesmo, perda de tempo. Se a sua vida não existe para glorificar a Deus, perda de tempo. É vaidade em cima de vaidade. É como o escritor sábio diz. Segunda lição da ressurreição, que porque Jesus ressuscitou dos mortos, as pedras
são removidas do nosso caminho. Vocês veem aqui no texto que após passar a viração de sábado para domingo, as mulheres se reuniram. E elas disseram o seguinte: olha, vamos lá embalsamar o corpo, vamos jogar um aroma lá, um perfume lá. Elas estavam ainda enlutadas, elas tinham um amor muito grande pelo seu mestre. Só que a preocupação delas era muito pontual e era até coerente. A preocupação era a seguinte: tem uma pedra lá e a pedra é muito grande. Como é que nós vamos remover aquela pedra? Olha a preocupação das mulheres. Como é que a gente vai remover a pedra? Aí a Bíblia diz que quando elas chegaram, a pedra, que era de fato muito grande, já estava removida. O que eu quero te falar nessa manhã é que após consumar o seu trabalho na cruz, nós devemos saber que agora nós estamos habilitados por Deus a prosperar sem qualquer empecilho que nos detém. Por quê? Por uma razão muito óbvia. Aquele que morreu na cruz, aquele que se entregou pelas nossas vidas, se ele ressuscitou dos mortos, obviamente, ele removeria a pedra como símbolo da sua ressurreição. Mas as mulheres não estavam atentas a isso. Na cabeça delas haveria ali um corpo, haveria ali um cadáver, haveria ali um corpo pronto para ser embalsamado, para que pusessem sobre ele alguns materiais, alguns elementos para conservá-lo e para perfumá-lo. Elas não contavam em encontrar com a ressurreição de Cristo. E eu digo, saber que teria uma grande pedra para remover, também não impediu aquelas mulheres de cumprirem o seu propósito. Porque talvez alguns poderiam dizer o seguinte: poxa, tem uma grande pedra lá, então é melhor a gente dar um jeito de remover aquela pedra antes. Ou então, se tem uma grande pedra lá, é bom que a gente nem vá. Porque se tem uma grande pedra lá, a gente vai acabar tendo problemas e a gente não vai conseguir o nosso propósito. Não! Aquelas mulheres nos ensinam que elas foram cumprir o seu propósito, mesmo sabendo que haveria de ter um grande obstáculo. Mas a ressurreição prova que antes que nós precisamos fazer qualquer coisa, as pedras já são removidas. Porque a ressurreição de Cristo nos prova isso. É uma lição grande de que, se Deus ressuscitou dos mortos, obviamente, Ele vai remover todas as pedras para que a gente tenha acesso a isso, para que a gente tenha acesso a essa grande notícia, para que a gente tenha acesso a essa grande bênção de Deus. Então, para você que está aqui nesse templo, para você que está aí na internet, que até então a Páscoa do Senhor era apenas uma celebração da nossa religião, era apenas uma manifestação muito bacana, de pessoas cantando, de pessoas celebrando, de pessoas falando sobre o coelhinho ou trocando chocolates, ou apenas a manifestação religiosa pontual de uma festa histórica da Bíblia. Para você que pensava assim, eu vim dizer nessa manhã que a festa da ressurreição de Cristo nos prova que, se Ele ressuscitou dos mortos, todas as pedras são removidas para que nós possamos ter acesso a essa informação e para que a gente possa prosperar nos nossos intentos. Qual é a tua intenção nessa manhã? Qual é o teu propósito de vida? O propósito daquelas mulheres era embalsamar o corpo que elas consideravam ser o cadáver do seu mestre. Eu não sei qual é o teu propósito, eu não sei qual é o teu objetivo, mas se você assumir os impactos da ressurreição de Cristo, se você abrir o seu coração nessa manhã, para que a luz de Deus manifestada com a vida do próprio Deus se manifeste dentro de você, não existirá pedra não removida na tua vida, não existirá pedra que se mantenha intacta diante da revelação de Deus para você. E eu não sei quais são as pedras muito grandes que estão no seu caminho, mas sei que, se é a notícia da ressurreição de Cristo, se é a notícia da boa nova de Deus para você, que precisa acessar você e a sua vida, Deus vai se encarregar de remover toda a pedra. Porque ao consumar o trabalho na cruz, a gente deve então saber que agora nós somos habilitados e habilitadas para prosperar sem qualquer empecilho. E aquelas mulheres foram muito corajosas, porque elas simplesmente poderiam desanimar. Tem uma grande pedra lá, então é
gente nem ir. Mas elas foram, e a pedra foi removida. Cristo em nós é a esperança de que qualquer pedra será removida para que a boa notícia de Deus se manifeste. Abrir o coração para Deus é a convicção de que qualquer pedra no nosso caminho será removida. Essa é a segunda lição da ressurreição. A terceira lição da ressurreição é que ele efetiva a parceria de Deus com pessoas ajustáveis. Repita, pessoas ajustáveis. Marcos ainda, capítulo 16, no versículo 7. Jesus diz assim para as mulheres: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, repita, e a Pedro, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Olha que coisa interessante aqui. Jesus, ao conversar ali, de forma breve, rápida com as mulheres, ele dá um comando para elas: diga aos meus discípulos e a Pedro, que eles me encontrarão em determinado lugar para fazer determinada coisa. Me chama a atenção, e eu não sei se chama a sua também, esse destaque que Jesus dá aqui a Pedro. E eu digo a você que a terceira lição da ressurreição é que Deus, ele efetiva a parceria entre ele com pessoas ajustáveis. Isso me chama muita atenção, sabe por quê? Porque Pedro foi o mais intenso dos discípulos de Jesus. Pedro era aquele tipo de pessoa que a gente brinca dizendo que era 8 ou 80. Ou era sul ou era norte. Para ele ou era um polo ou outro. Eu nunca terei os meus pés lavados pelo Senhor, ele disse para Jesus. Jesus falou, então você não tem parte comigo. Aí ele falou, então, se é assim, não lava apenas os pés, mas lava a mão, a cabeça, os pés, lava o corpo todo. Mas não precisava lavar o corpo todo, bastava os pés, era um símbolo. Mas veja que ele era ou 8 ou 80, né, como a gente diz. Camarada não estava no meio, ele estava sempre nos polos, nos extremos. E isso, em alguns momentos para Pedro era algo bom, em outros momentos gerou coisas muito ruins para ele. Ele vivia então nessa gangorra das extremidades, porque aquele brinquedo é sempre o extremo. Enquanto um está embaixo, o outro está em cima. Enquanto um está em cima, o outro está embaixo. Então, nessa gangorra da vida, Pedro, ele surge para nós como o mais intenso dos discípulos. E ao mesmo tempo que ele ficou marcado por ser intenso, ele também ficou marcado por ter negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Porque pessoas 880 são assim. Um dia elas querem muito, outro dia elas não querem nada. Um dia elas estão lá em cima, outro dia elas estão embaixo. As pessoas que são nesse nível do 880, elas são assim. Uma hora elas querem muito, outra hora elas não querem nada. Uma hora elas dizem, como Pedro dizia, Senhor, eu vou estar contigo, agarrado contigo, aonde o Senhor for. Num outro momento, Pedro foi capaz de dizer, olha, eu nem conheço esse homem. Mas você fala igual a ele. Eu não conheço, nunca vi. Mas você é igual a ele. Você anda com ele, você fala como ele, nós te vimos. Eu não conheço esse homem. E 3 vezes ele negou a Jesus, o galo cantou e ele chorou amargamente. Ao chorar amargamente, a gente diz então, como recorrentemente falamos, que Pedro se desviou, porque ele voltou para a vida. Lá em Lucas capítulo 5, Jesus, quando conheceu Pedro, Jesus o tirou do mar. Jesus falou para ele, você vai sair daí dessa vida de pescador de peixes e vai se tornar um pescador de homens. Jesus tirou Pedro da vida de pescador de peixes. Só que quando ele negou Jesus, ele voltou para a vida de pescador. Ele estava lá no mar de Tiberíades, lançando a rede, jogando o anzol. Ele estava lá com a sua vida antiga. É o que nós dizemos na expressão popular, se desviou da fé.
A sua decepção consigo mesmo foi tão forte, foi tão grande, que ele voltou para a velha vida, a vida que Jesus o havia tirado. A ressurreição não é apenas um evento glamuroso, como alguns pensam. Jesus ressuscitando dentre os mortos, a pedra movida, aquela luz intensa saindo de dentro do sepulcro, as mulheres tremendo, apavoradas, os discípulos impactados com aquela notícia. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento glamuroso. A ressurreição de Jesus é a efetivação da parceria de Deus com pessoas que precisam de ajustes. E isso ficou claro que ao ressuscitar dos mortos, Jesus falou para as mulheres o seguinte: diga aos meus discípulos e diga a Pedro que eu ressuscitei. Esse destaque de Jesus para Pedro, obviamente, porque Jesus sabia quem era Pedro. Uma pessoa como Pedro, que vivia de extremos. Ao negar a Jesus, Pedro foi para o buraco existencial, porque ele era de extremos, lembre-se. Ele era intenso no extremo, era intenso no outro. Quando ele bate no peito e fala, eu nunca vou te negar, e nega, ele foi para o buraco existencial. Ele foi para o buraco da sua vida, da sua alma. Alguns dos discípulos de Jesus, e você vê isso no texto, que meteram o pé, que se esconderam, que dormiram no Getsêmani, que fingiram que não eram com eles quando Jesus estava passando ali no momento estreito na casa do sumo sacerdote, eles foram lá para a cruz. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, eles ficaram ali em volta da cruz. A própria Bíblia faz menção disso, mas Pedro não. Para alguns, ter se esquivado do momento terrível do sofrimento de Jesus foi algo que eles lidaram muito bem, eles tiraram de letra isso, tanto é que eles fingiram que não era com eles, mas quando Jesus estava sendo crucificado, eles estavam lá. Pedro não. Para Pedro aquilo foi muito forte, tanto é que ele não foi para a cruz, ele foi para o mar de Tiberíades, ele voltou para a velha vida, ele se desviou do caminho, porque negar a Jesus, para ele foi algo muito forte. Pessoas intensas, o cara tomou uma decisão, ele mergulhou naquilo, tomou uma outra decisão, ele mergulhou naquilo, e ele sofreu com isso. Aí Jesus ressuscita, aí Jesus fala para as mulheres o seguinte, olha, diga para os meus discípulos, mas fale para Pedro. Eu não estou inventando nada, eu não estou dando um destaque para que a minha narrativa, para que a minha retórica seja mais impactante ou menos impactante. É a palavra de Deus, a Bíblia diz que o próprio Jesus destacou o nome de Pedro. Diga aos meus discípulos e diga a Pedro. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia que Pedro, como nós falamos, me perdoa a expressão que eu vou usar, Jesus sabia que Pedro estava na fossa existencial, na podridão da sua alma, no lugar mais fétido da alma humana. Pedro havia se desviado da fé, ele estava lá voltando à sua velha vida, jogando o anzol ou a rede no mar de Tiberíades. Jesus sabia que Pedro estava destruído emocionalmente, mas ao dizer, diga aos meus discípulos e a Pedro, Jesus está dizendo o seguinte, uma boa notícia da ressurreição, é que a ressurreição é a efetivação da parceria de Deus com pessoas ajustáveis, com pessoas que precisam de ajustes. Ele sabe que eu não sou perfeito, Ele sabe que você não atingiu ainda a perfeição, mas mesmo assim, Ele resolveu contar comigo, Ele resolveu contar contigo, e a boa notícia da ressurreição é que ao ressurgir dos mortos, Jesus colocou a vida e o ajuste da alma de Pedro como prioridade, e nessa manhã, nós não estamos aqui apenas para destacar o glamour da ressurreição, a luz intensa que irradiou-se daquele sepulcro, quando a pedra foi removida, a voz de trovão dos anjos, a expressão como um relâmpago dos anjos que estavam ali sentados, aquela luz intensa, não é apenas o glamour da ressurreição, é a efetivação da parceria de Deus, que conhece a nossa estrutura, que sabe que nós somos pó, que sabe qual área da tua vida nessa manhã precisa ser ajustada nele.
E por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo faz o papel contrário. O diabo é o acusador, é aquele que diz que as suas dificuldades te colocam totalmente fora da presença de Deus, que as suas debilidades não permitem que você um dia seja ajustado por Deus, que as suas fraquezas significam que Deus nunca vai poder fazer nada através de você, que as suas deficiências vão inutilizar o poder de Deus na tua vida. E como profeta de Deus, eu vim aqui dizer que isso é mentira, que isso é mentira, que isso é mentira do diabo, que Jesus, ao ressuscitar, ele se preocupou em mandar uma mensagem particular a Pedro, de que ele se preocupava, de que Pedro havia negado sim, mas ele tinha uma proposta de restauração, que Pedro o havia abandonado ali na casa do sumo sacerdote, dizendo que nunca tinha visto Jesus, mas que Jesus, tinha para ele uma proposta de restauração, uma proposta de uma nova vida. Eu não sei quais são as suas debilidades, eu conheço boa parte das minhas, mas eu não sei as suas dificuldades, eu não sei qual é o seu travamento, eu não sei quais são os seus muros, eu não sei quais são as suas limitações na presença de Deus, mas eu conheço um Deus que, ao ressuscitar o seu Filho dos mortos, ele tomou a restauração de Pedro como prioridade, e Jesus foi até lá, ressuscitado dos mortos, ressurreto dos mortos. Ele foi até o mar de Tiberíades, ele perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? E você conhece a história, porque eu já preguei isso aqui. E no final das contas, Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja, cuida da minha igreja. As duas cartas de Pedro, lá no final da Bíblia, são cartas pastorais. Daqui a alguns meses nós vamos estudar a Bíblia na escola dominical, e vamos estudar as cartas pastorais, e você vai ver que quando o negócio estava mais difícil para a igreja, quando a igreja estava vivendo um tempo mais terrível da perseguição aos romanos, sabe quem segurou as pontas? Sabe quem pastoreou a igreja por cartas? Sabe quem colocou para a igreja a ideia plena e perfeita de que nós somos sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus? Sabe quem foi que disse essas palavras para a igreja, pastoreou o rebanho de Deus no momento mais difícil? Foi o Pedro. O Pedro que negou Jesus para não morrer, o Pedro que foi covarde, o Pedro que dormiu ali no jardim do Getsêmani, o Pedro que fingiu que nunca tinha visto Jesus, mas Jesus mandou uma mensagem para ele: fale para os meus discípulos, diga para Pedro que eu ressuscitei dos mortos, diga para Pedro que eu vou me reencontrar com ele, diga para Pedro que, a despeito das suas dificuldades, eu tenho um projeto para ele. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios que não foram os de nobre nascimento que Deus usou. Paulo se levanta para a igreja de Corinto e diz o seguinte: pessoal, vocês já chegaram à conclusão de uma coisa que eu andei percebendo? Que não foram os de nobre nascimento que Deus usou, não foram aqueles que as pessoas reputavam como as melhores, mas Deus usou aqueles que se apresentaram. Deus usou as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pegou os últimos e colocou no lugar dos primeiros. Deus faz as coisas loucas desse mundo, as coisas sábias, desse mundo serem confundidas por coisas que são reputadas como loucas. Deus faz dessa forma. Então, não são os de nobre nascimento, não são apenas aqueles que aparentemente sabem fazer tudo correto, são pessoas que são ajustáveis como eu e você, que Deus quer usar. São pessoas com a minha deficiência e com a tua deficiência que Deus pode usar, desde que nós abramos os corações para que Ele corrija, para que Ele conserte as coisas. Não é um chamado para você vir como está e permanecer como está, é vir como está e deixar Ele fazer a obra dentro de você. Mas Ele está te chamando para isso. Deus está mandando te avisar nessa manhã que Ele conta contigo. Assim como Ele mandou avisar para Pedro, que Ele continuava contando com ele. Diga aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Pode falar para ele que o remorso dele acabou. Pode falar para ele que o desespero da sua alma acabou.
eu vou me encontrar com Ele. E Deus me mandou avisar para você nessa manhã que Ele tem um recado para te dar, que Ele conta contigo na sua obra. Primeira lição da ressurreição: Deus ativa o sentido de missão. Deus fez algo na sua vida, como é que você vai guardar isso dentro de você? Ele morreu pelos seus pecados, Ele tomou o seu lugar na cruz, Ele te amou com um amor que é inexplicável. Ninguém pode explicar o amor que Deus teve por nós na cruz. Ele amou o mundo todo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Como é que você explica um amor desse? Fala para mim. Não explica. Então Ele morre, Ele ressuscita. Como é que você vai conter essa informação dentro de você? Se você contém, se você guarda isso dentro de você, é bem provável que você nunca tenha nascido de novo até então. Segunda lição da ressurreição: Ele remove as pedras do caminho. Se Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele é o responsável por remover as pedras, porque Ele sabe que a pedra é muito grande, Ele sabe que nós não temos capacidade de remover as pedras. Então, se Ele quer fazer algo na nossa vida, e Ele então vai nos usar para isso, Ele vai remover por si mesmo as pedras do caminho. Isso significa que você está habilitado e habilitada a prosperar. Terceiro, Ele efetiva a parceria de Deus com pessoas ajustáveis, com pessoas que precisam de ajustes. Quarta lição da ressurreição: a ressurreição nos mostra que Deus se relaciona com quem vive a partir da ideia de que, se nós entendemos que Ele morreu, mas agora vive, essa revelação de que agora Ele vive, isso molda e ajusta a nossa vida a conviver com coisas sobrenaturais. Vou repetir. A quarta lição que a ressurreição nos mostra e nos dá, é de que, se nós nos relacionamos com quem morreu, mas agora está vivo, isso significa que a nossa vida vai sendo moldada e ajustada a conviver com coisas sobrenaturais. Se você é chamado para se relacionar com quem morreu, mas agora está vivo, o sobrenatural para você é algo normal. É algo que você se relaciona bem com isso. Durante uma fase da minha adolescência que eu me debruçava muito em buscar poder do Espírito, Deus começou a abrir durante um período os meus olhos espirituais para enxergar o mundo espiritual mesmo. Então eu tinha visão de anjos. Uma vez eu vi um anjo encarando uma irmã, e o anjo estava com um semblante muito bravo. Ele estava com um semblante muito bravo, encarando uma irmã, e eu falei para ela: minha irmã, olha, não sei o que está acontecendo não, mas alguma coisa você tem que corrigir na sua vida, porque Deus está mostrando um anjo com um semblante muito bravo diante de você. Uma outra vez eu estava no pátio da igreja que eu fui criado, igreja de Vista Alegre, e eu vi anjos andando assim no pátio da igreja. Pastor, eu não acredito nisso. Problema todo seu, a experiência foi minha. Você não quer acreditar, o problema é todo seu. Agora, o problema que é meu, eu digo para você que é verdade. Já falei aqui, inclusive, quando eu e um colega adolescente na igreja estávamos em vigília, e nós ouvíamos anjos cantando com a gente a música que estava tocando no antigo toca-fita, né? Botamos o toca-fita e começamos a ouvir vozes cantando com a gente aquela canção. Por que eu estou te falando isso? Porque foi um período na minha vida que Deus me deu aquela graça de ter aquelas experiências espirituais. Hoje, passados 25, 24 anos, eu não tenho mais aquelas experiências de forma recorrente. E eu entendo o seguinte: naquele momento foi importante que eu tivesse aquelas experiências, para que o mundo espiritual se abrisse para mim, para que eu não tivesse mais qualquer dificuldade de entender o mundo espiritual como ele de fato é. Mas eu não preciso hoje ficar vendo um anjo a cada dia para acreditar que o mundo espiritual é fato, é real. Eu não preciso ficar hoje vendo anjos andando no meio da igreja, ou anjos encarando pessoas, para acreditar nisso, porque
que de alguma forma a minha alma, a minha mente já foi moldada para entender que Deus atua no mundo espiritual, sim. Que existem bloqueios espirituais, que existem correntes espirituais que travam e algumas que destravam ações de Deus. Isso fez com que a minha vida espiritual avançasse rapidamente naquele tempo, porque Deus abriu os meus olhos para ver o mundo espiritual. E eu estou te contando isso para você entender essa quarta lição. Se eu vejo alguém que morreu vivo de novo, isso significa que eu estou moldando a minha mente, a minha vida, a lidar naturalmente com coisas extraordinárias, espetaculares. Vou ler para você Marcos 16, versículos de 9 a 18, caminhe comigo. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo dela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciar aos demais, mas eles também, dos 2, não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já o ressuscitado. Eu vou parar por aqui a leitura. Acho que já deu para você entender que os discípulos não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. A incredulidade daqueles homens e mulheres que não tinham visto Jesus ressuscitado está patente no texto. Quem viu Jesus ressuscitado, acreditou. Quem não viu Jesus ressurreto, não acreditou. Aí você vai falar, pastor, mas é óbvio, os caras não viram, não acreditaram. Mas eles deveriam ter acreditado, primeiro, porque Jesus já tinha falado que ressuscitaria. Segundo, porque tinham testemunhos de homens e mulheres que caminhavam com eles. Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte: quem viu Jesus ressuscitado, acreditou. Quem não viu Jesus ressuscitado, teve dificuldade de acreditar. Sabe por que isso? Porque sinais maravilhosos, coisas sobrenaturais, são manifestações consequentes para quem já se relaciona com alguém que se crê que morreu e ressuscitou. Se eu me relaciono com um Deus que eu sei que nesse mundo, na sua encarnação, ele morreu, mas ressuscitou, nada para mim vai ser absurdo ou escandaloso demais. Por quê? Porque eu já me relaciono com um Deus que ativou o sobrenatural, porque ele ressuscitou. A ressurreição é uma coisa sobrenatural. Se eu me acostumei a ver anjos, como eu falei para vocês, no meu caso, ninguém é menos crente por não ter visto anjo, tá bom? Se no meu caso Deus me deu essa experiência, significa que hoje para mim, se alguém falar, olha, fulano teve um câncer curado, foi curado de um câncer, glória a Deus, eu já vi anjos na minha frente. Se alguém me falar assim, olha, Deus pode fazer com que uma pessoa que não tem braço, ela, de repente, apareça um braço nela, tá bom, eu creio, porque eu já tive contato com o sobrenatural, ora. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele se apresentou aos seus discípulos dizendo o seguinte: vocês não creram, mas vocês deveriam ter acreditado. Versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então Jesus está deixando claro o seguinte: vocês querem viver no nível das maravilhas, vocês vão precisar crer, e para crer vocês vão precisar ter experiências comigo, para crer vocês vão precisar mergulhar no sobrenatural. Quantos aqui nessa manhã querem viver no nível do sobrenatural? Você está levantando a mão apenas por uma manifestação mecânica? Ou é uma decisão forte do seu coração de que você quer viver no nível do sobrenatural? Então não tem outra coisa a fazer, mergulhe no conhecimento do Deus sobrenatural. Há alguém dentre nós, sem dúvida, de que Jesus está vivo aqui entre nós.
Alguém aqui tem dúvida de que Jesus ressuscitou? Se você não tem dúvida que Jesus ressuscitou, se você não tem dúvida de que Ele está nesse lugar, então você já começou a ter contatos com o sobrenatural, porque celebrar a um Deus que estava morto e agora ressuscitou e agora vive, isso significa que você já tem acesso ao sobrenatural, então os sinais vão seguir aqueles que creem. Você sabia que tem pessoas passando agora por essa aqui da nossa igreja e acham que nós somos um bando de malucos? Você sabia que tem muitas pessoas agora que ao ouvirem o som da nossa canção lá embaixo, eles dizem o seguinte: esses camaradas são malucos, como é que eles cantam para alguém que não está ali? Como é que eles levantam as mãos para alguém que não está ali? Por que eles falam de alguém que eles não veem? Mas eles têm essa ideia porque eles não creem, não conhecem a Jesus. Talvez um dia você mesmo já questionou-se isso. Mas nós que estamos aqui, sabemos que Ele é real, sabemos que nós não vemos, mas Ele é vivo, sabemos que as nossas mãos levantadas não é uma coreografia religiosa, mas são mãos que se levantam para adorar, para exaltar ao Deus que é vivo. Nós sabemos que não cantamos aqui uns para os outros, ou para ajustar ou apurar a nossa voz, mas nós estamos aqui cantando e celebrando a um Deus que está nesse lugar, a um Deus vivo. Nós não clamamos a um Deus morto, ainda que alguns achem que é loucura. Nós estamos aqui vivendo a manifestação de um Deus que está presente no nosso meio. Se você está servindo, adorando, levantando as mãos, cantando para um Deus que está vivo, isso significa que você já está habilitado a viver no sobrenatural. Se vocês creem no Cristo ressuscitado, então vá por todo mundo, pregue o Evangelho. Vocês terão sinais que acompanharão os que creem. Em meu nome, Jesus disse, vocês expelirão demônios, vocês falarão em novas línguas, vocês pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera vocês beberem, isso não fará mal a vocês. Se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão sarados. Isso é manifestação, irmãos, do sobrenatural, e o sobrenatural é ativado em quem vive no nível do Cristo ressurreto. Quinta, eu já estou caminhando para encerrar, agora é mais rápido. Quinta lição da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos ensina que Deus anula e desfaz toda a confusão. Repita, desfaz toda a confusão. Lucas capítulo 24, versículos 30 e 31, apenas esses dois versículos. Lucas 24, 30 e 31 diz assim: os discípulos no caminho de Emaús. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, deu-lhes. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Para quem não está habituado com o texto, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus tinha ressuscitado. 2 discípulos que moravam numa aldeia chamada Emaús não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E eles estavam ali caminhando, um reclamando com o outro. E falando, poxa, nós estamos decepcionados, porque nós acreditávamos que Jesus seria o Salvador e agora Ele morreu. Aí Jesus aparece no meio deles, eles não sabiam que era Jesus, e começaram a reclamar com o próprio Jesus. E Jesus falou, olha, vocês estão aí reclamando por quê? O que está acontecendo? Eles brigaram com Jesus. Quer dizer que você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui? Ainda deram um passo fora em Jesus. E Jesus falou, mas o que está acontecendo? Para provocar os caras, eles contaram toda a ladainha. Nós achávamos, acreditávamos que Deus faria alguma coisa através dele. Aí Jesus ia embora, eles falaram, não, venha conosco, vamos lá para a nossa casa, vamos conversar mais. Aí Jesus, chegando na casa dos caras, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão e deu a eles, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Eles reconheceram, olha, é Ele, é Jesus, Ele está aqui, Ele está vivo. Aí Jesus sumiu na frente deles. Eles correram e foram até os discípulos de Jesus e falaram, olha, bem que nós andávamos aí ouvindo que Ele tinha ressuscitado, é verdade, Ele esteve conosco, Ele andou com a gente, Ele cortou o pão e os nossos olhos se abriram.
Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui com a ressurreição de Cristo? É que a ressurreição de Jesus anula e desfaz toda a dúvida e toda a confusão. Quando nós associamos a nossa vida com princípios de Jesus, os nossos olhos se abrem e a confusão e a desesperança é anulada. Como que a gente pode não identificar que Ele está vivo? Como é que a gente pode não identificar que Ele está vivo diante de nós, fazendo coisas na nossa frente, se nós associamos o princípio dele com isso que ele está fazendo? Você vai falar assim: pastor, não entendi. Gente, partir o pão daquele jeito, abençoar o pão daquele jeito, repartir o pão daquele jeito, só Jesus fazia. E os discípulos, então, ali de Emaús, eles tiveram os olhos abertos quando Jesus fez isso. Eles falaram: calma aí. Quando Ele andava com a gente, o nosso coração queimava. Quando Ele falava das coisas de Deus, o nosso coração queimava. A gente até sentia algo diferente. Mas quando Ele partiu o pão, não tinha mais dúvida, era Ele. Quando Ele partiu o pão, não teve mais dúvida, era Ele. O que eu quero te falar é que o ato de estar na mesa com Jesus e ser a forma como, e ver a forma como Ele abençoou o pão, como Ele repartiu o pão e o serviu, foi uma manifestação, foi uma cena muito forte. Sabe por quê? Porque aquela cena de Jesus com os seus discípulos, partindo o pão na ceia, foi uma cena marcante, foi algo muito forte. Então ouvir falar, conversar, nada disso abriu os olhos deles. Mas quando Jesus partiu o pão, não teve como eles não terem a certeza que era Jesus, porque aquela cena era muito forte, foi mais forte do que a dúvida, foi mais forte do que a decepção, foi mais forte do que a confusão, foi mais forte do que a desesperança. Se você tem os princípios de Deus cravados na tua vida, não importa o que aconteça, quando Deus fizer algo, você vai saber que é Ele fazendo na sua vida, porque o princípio é mais forte do que a confusão, porque o princípio é mais forte do que a desesperança, porque o princípio é mais forte do que a mentira do diabo, porque o princípio é mais forte do que toda a confusão do inferno, porque o princípio é mais forte do que um próprio anjo caído dos céus dizendo algo diferente do que Deus havia dito antes. O próprio apóstolo Paulo falou: eu estou ensinando a verdade a vocês, se amanhã vier alguém aqui e falar diferente, é anátema, é maldito. Se amanhã eu mesmo, Paulo, louco da vida, vier e falar diferente do que eu estou dizendo hoje, me considerem um maldito. Sabe por quê? Porque o princípio é mais forte do que qualquer coisa. O princípio de ver Jesus pegando pão, partindo, abençoando e distribuindo, era uma imagem gravada, grudada na alma daqueles discípulos. Ninguém partia o pão daquele jeito, ninguém rendia graças pelo pão daquele jeito, ninguém distribuía o pão daquele jeito, ninguém fala com você como Jesus, ninguém estabelece a forma de tratar com você como Jesus. Você precisa ter sintonia com Ele, para que quando Ele fizer isso, puder ser mais forte, isso tiver que ser mais forte dentro de você do que a desesperança, do que a confusão. Se conectar com alguém como Jesus, ou se conectar com algum princípio de Deus, Deus vai enviar então uma mensagem automática para a sua alma, de que a ação divina está ativa. Aqueles homens entenderam que era Jesus, porque quando eles viram Jesus cortar o pão, aquela imagem grudou na alma deles e ativou que Jesus estava vivo. Quando você estiver sem esperança, e você estiver com princípios de Deus, Deus vai fazer algumas coisas, e Ele vai ativar na sua mente, de que se Ele está vivo, então a esperança e toda a confusão é dissipada. Para encerrar, sexto princípio, sexta lição da ressurreição de Jesus, João capítulo 20, versículos 1 e 2, apenas 2 versículos, depois o 11 em diante. João capítulo 20, versículos 1 e 2, olha o que diz o texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida.
Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e nós não sabemos onde o puseram. Versículos 11 em diante diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo estava, a um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o corpo do Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e ela viu quem? Viu Jesus em pé, mas não reconhecera. Então perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Olha só que coisa espetacular. E eu vou rapidamente falar sobre isso aqui. 5ª lição da ressurreição de Cristo. Ter uma experiência particular com Jesus ajusta o foco da vida. Repita: foco da vida. Vou repetir: ter uma experiência particular com Jesus ajusta o foco da vida. Aquela mulher estava fascinada, obstinada a ver um corpo. Ela foi até o sepulcro. Primeira coisa, a pedra estava removida. Se a pedra estava removida, o que você pensaria naquele momento? Alguém saiu daí, ou alguém entrou. Alguma coisa aconteceu, a pedra está movida. Aí você entra, aí quem é que está lá? 2 anjos sentados, um de um lado, outro de outro. O que você pensaria? A pedra está movida, tem um anjo sentado de um lado, outro de outro, não tem corpo aqui. Ele ressuscitou. Maria pensou assim: não. Ela brigou com os anjos: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Aí o anjo falou: calma, você está procurando quem aqui? Ele ressuscitou. Não, onde está o corpo do meu Senhor? Ela se vira para trás e quem ela vê? Jesus. Ao invés de ela correr, abraçar Jesus, celebrar, o que ela fala? Onde você colocou o corpo do meu Senhor? Parece coisa de louco, né? Ela viu a pedra movida, viu 2 anjos, não viu o corpo, depois viu o próprio Jesus, mas ela estava tão obstinada no seu foco, que era encontrar um corpo, que ela não atentou para todos os sinais que Jesus estava dando para ela. Pastor, como é que isso mudou? Com uma experiência particular. Quando Jesus perguntou a ela: o que você está procurando? Ela falou: olha, o senhor é jardineiro, né? Então me diga onde o senhor colocou o corpo do meu mestre. E Jesus falou: Maria. Aí ela reconheceu a voz de Jesus e falou: Rabone, mestre. Então acabou aquela busca maluca, desenfreada por um morto, por um cadáver. Olha que coisa de louco. Ela tinha visto os anjos ali, não tinha corpo, a pedra removida, viu o próprio Jesus, ela estava obstinada no seu foco de vida, que era ver um morto. Precisou ter uma experiência particular com Jesus. A busca obstinada de Maria Madalena teve fim ao ouvir de Jesus dizendo o seu nome. Maria! E ao dizer o nome, Jesus manifestou ali uma experiência pessoal. Enquanto não se tem uma experiência pessoal com Jesus, por mais que as coisas apontem para Ele, nada fará sentido para você. Tem gente aqui nessa manhã que vê muita coerência nas coisas de Deus, muita coerência nas coisas de Deus, mas não consegue viver com Deus, porque ainda não teve uma experiência particular com Jesus. Veja que a ressurreição de Jesus nos mostra que só uma experiência particular com Ele ativa na nossa vida o verdadeiro foco. Quem sabe você está aí procurando cadáver até agora. Quem sabe você está aí procurando morto até agora, quando tem a vida de Deus para você. E a última lição que nós precisamos aprender com a ressurreição de Jesus, eu iria ler os textos, mas nem vou ler, porque eu já os mencionei aqui. Não sei se você percebeu que eu fiz menção dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4 relatos que falam sobre a ressurreição de Jesus, tem uma lição ali, uma ou mais lições. E em todos os textos,
nós vemos claramente uma mesma coisa, que a pedra estava removida. Nos 4 evangelhos a mesma coisa, um dá um detalhe aqui, outro dá outro detalhe ali, mas os 4 a mesma coisa, a pedra estava removida. Só que João capítulo 20, versículo 19, a Bíblia diz que os discípulos estavam numa casa, a porta cerrada, trancada, e Jesus apareceu no meio deles. Mas vai dizer, pastor, o que isso tem a ver? Como é que o senhor vai terminar a pregação? Eu vou terminar dizendo para você o seguinte: Jesus, se Jesus apareceu no meio da casa onde os discípulos estavam com a porta trancada, isso significa que Jesus não precisava que a pedra fosse removida para ele sair de lá. Você concorda comigo? É óbvio. Se a casa está trancada, João 20 diz, a porta estava trancada, aí Jesus apareceu no meio dos discípulos, de repente ele apareceu, como, entre aspas, um fantasma, apareceu. Ele não precisava de porta aberta ou trancada, logo ele não precisava de pedra removida. Agora, por que a pedra foi removida? Para Jesus sair? Claro que não, ele não precisava de pedra removida para sair, ele não precisou de porta aberta para entrar, ué. Se a pedra estava removida, é porque quem estava de fora precisava entrar. Passou para morrer? Não é para morrer. Quem estava de fora precisava entrar para ver o que tinha acontecido ali dentro. A pedra estava removida, porque Deus queria mostrar para os discípulos de Jesus que Ele nos atrai para nos revelar coisas grandes. A pedra não estava removida para Jesus sair, porque Ele não precisava de pedra removida para sair, Ele não precisou de porta aberta para entrar na casa. A pedra estava removida para os discípulos entrarem. A pedra está removida não para Jesus sair, mas para que eu e vocês possamos entrar no final dessa manhã, para que a gente possa entrar agora, e para que a gente possa receber a revelação tremenda de Deus, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A pedra está removida nessa manhã para que você entre com graça. Nós estamos finalizando esses 15 dias de oração e jejum, não é para que o nome de fulano ou cicrano cresça, mas é para que Deus possa nos atrair com o seu Espírito, para nos revelar o que Ele tem, para nos revelar ali no lugar secreto. A pedra não estava removida para Jesus sair, a pedra foi removida para que os discípulos entrassem. Quem quer entrar por esse departamento secreto nessa manhã? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar nesse momento. Nós vamos encerrar nessa hora. Há uma unção de Deus nesse lugar. Nós vamos encerrar de uma forma